Chegamos para nossa aula de revisão. É agora que a gente revê tudo que foi falado durante a semana, né? Tanto a parte textual como a parte gramatical. Então, fala o seguinte, vem para a aula, porque a gente tem muita coisa para rever. Vamos falar, então, do que foi assunto durante essa semana. E essa semana a gente falou de fato, de tese, fato, opinião, e falamos também de colocação pronominal. Não é isso? Então, é bom que a gente faz a revisão de tudo, porque o juiz aqui, ó, tá louquinho pedindo VAR. Ele quer aprender com a gente. Tá bom, juiz, já vamos continuar aqui. Então, vamos falar de tese, fato, opinião e colocação pronominal, revendo aqui os conteúdos da semana. Bom, começo já com uma pergunta aqui para você. Já começo questionando. E aí? E então? Qual é a diferença entre fato, opinião, argumento, tese? É tanta coisa, né? Você sabe diferenciar o que é um fato? O que é opinião? O que são argumentos? O que é a tese? Pois quem não sabe é a hora de aprender. Se não aprendeu na aula, aprende na revisão. Sigamos. Tese, fato e opinião. Fato. Fato, gente, é um acontecimento. Fato é a ocorrência. Fato é a realidade. O fato a gente não muda. O fato aconteceu e está lá. Então, fato é aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores, eventos que estão aquém da nossa capacidade de detê-los. Quem somos nós para impedir que um evento aconteça? Quem somos nós para impedir que a chuva aconteça? Quem somos nós para impedir que alguém se case com outro? Então, o fato acontece e a gente está aqui apenas para absorvê-los, não é isso? Por exemplo, a médica prescreveu um remédio ao paciente. Isso é um fato. A médica prescreveu um remédio ao paciente. Gente, ele estava dói, foi lá, a médica prescreveu um remédio a ele. Isto é fato. Já a opinião é quando eu tenho um ponto de vista, quando a gente tem um ponto de vista relativo ao fato que estamos falando, certo? Então, estamos falando que a médica prescreveu um remédio ao paciente. Se eu tenho um ponto de vista com relação ao fato que foi tratado, eu chamo isso de opinião. Na verdade, é um julgamento pessoal, é o que eu penso com relação àquele fato. Vejam só, no mesmo exemplo, se a médica prescreveu um remédio ao paciente, aconteceu, é uma ocorrência e é um fato. Se eu digo, a médica prescreveu um remédio muito caro ao paciente. Esse muito caro que eu coloquei aí já não é mais o fato ocorrido. É a minha opinião com relação ao remédio que foi prescrito ao paciente. Entendeu? É porque é relativo. Não, professora, vai ver que o remédio custava R$1.000 e é muito caro. É relativo. Opinião, gente, é pessoal, é relativo. O remédio de R$1.000 pode ser muito caro para quem não tem esse dinheiro para comprar. Agora, para quem tem o dinheiro, ele não se torna caro. E dependendo se for um remédio, caso de vida e morte, nem caro se torna, né? É uma necessidade. Então, isso é um ponto de vista, tá bom? E todo ponto de vista torna-se opinião. O fato é que ela prescreveu o remédio ao paciente. A questão do remédio ser caro já é uma opinião. Opinião é opinião, fato é fato. Você pode adorar consumir esterco de vaca, né? Você pode adorar consumir esterco de vaca. Eu vou tirar o esterco de vaca e vou trocar por outras coisas que a gente consome. Você pode adorar consumir açúcar. Pronto, açúcar. E pode até achar bom. Você acha bom comer açúcar, comer coisas doces. Isto é opinião, mas faz mal à sua saúde. Isto é fato. Você adora comer coisas doces. Adora comer bolo, chocolates. Isto é uma opinião. O teu gostar, o gostar é opinião. Agora, que vai fazer mal à sua saúde, isto é fato. Só para saber diferenciar o que é fato de opinião. Sigamos. A diferença entre tese e opinião. Gente, tese, ela é apresentada através de uma dissertação e ela mostra dados, fatos, argumentos que dão sustentabilidade ao assunto trabalhado.
A tese é quando eu elaboro um pensamento concreto com relação a um tema. Esse pensamento concreto é a minha opinião formalizada e desenvolvida. A opinião, eu posso só dizer mente sim ou não, porque sim, porque não, é opinião, mas não é tese. A tese é quando eu desenvolvo esta opinião. Eu transformo esta opinião em um enunciado mais completo. A opinião diz respeito ao que um indivíduo pensa sobre um determinado assunto. Já a tese consiste em argumentos sólidos para defender a teoria que você criou. A opinião pode ser transmitida por qualquer pessoa, todo mundo tem sua opinião, desde que não machuque, não seja preconceituosa. Lembra lá da aula de liberdade de expressão? Desde que não seja intolerante e desde que não vá contra a raça de ninguém, classe social e demais indivíduos. Então, opinião, gente, você pode dar. Você só não pode usar da sua liberdade de expressão para fazer opiniões preconceituosas, tudo bom? Tenho vindo a dizê-lo repetidas vezes. Trata-se de uma mera vingança da sociedade, mas não traz qualquer solução para os problemas sociais e econômicos que levam ao crime. Daí que considere inaceitável a pena de morte. Se você não sabe do que está falando, este é o fato, a pena de morte. E aí você tem a opinião sobre o fato. Tenho vindo a dizê-lo repetidas vezes. Trata-se, o que é pena de morte para a pessoa? Trata-se de uma mera vingança da sociedade, mas não traz qualquer solução para os problemas sociais e econômicos que levam ao crime. Pena de morte não resolve os problemas econômicos e muito menos os descompassos sociais da sociedade, certo? Daí que eu considere que é inaceitável a pena de morte. Tá aí a opinião dele com relação ao tema pena de morte. Mas só que para chegar a essa opinião, ele desenvolveu uma tese. Qual é o tema do texto? Do que é que o texto está falando? Você conseguiu identificar o assunto. O tema é assunto. O assunto do texto é pena de morte. Qual foi a tese do autor? O que é que ele acha? O que é que ele desenvolveu? O que é que ele pensa sobre pena de morte? Ele achou que pena de morte é a solução para os problemas sociais? Pena de morte para ele é solução para os problemas econômicos? Pena de morte para ele é solução para os crimes? Ou será se pena de morte para ele é uma vingança da sociedade? Ele acha que pena de morte é uma vingança da sociedade. É uma forma que a sociedade tem de se vingar de quem comete esses delitos. Mas que argumentos ele usou para sustentar essa opinião de que a pena de morte é uma vingança da sociedade? Para dizer que a pena de morte é uma vingança da sociedade, ele usou argumentos. E o que são argumentos, professora? São os fatos, meus amores. São aquilo que realmente acontece, que é incontestável. E o argumento que ele usou foi esse aqui, ó. Diz que pena de morte não resolve os problemas sociais e econômicos que levam ao crime. Se resolvesse, os países que adotam pena de morte seriam os países mais pacíficos do mundo. Um desses países que adota a pena de morte são os Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos nós temos ocorrência de crime o tempo todo. É tanto que você tem até séries, né? As séries que a gente vê aí nas televisões só falam de crimes que acontecem diariamente nos Estados Unidos, o mesmo que acontece no Brasil. Roubo, assassinato, ou seja, não resolve os problemas sociais, apenas pune aqueles que fizeram o delito. E nós temos outras formas de punições, que não seja necessariamente uma pena de morte. Entenderam aqui? Então, observa de novo. Dentro de um texto, você conseguiu identificar o tema, que é o assunto, a pena de morte. Você consegue identificar qual foi a teoria do autor, a opinião que ele tem sobre pena de morte, e para ele, a opinião dele, pena de morte é uma vingança da sociedade, e ainda tem o argumento que ele usa para sustentar a ideia da vingança. Ele diz o quê? Que já que pena de morte não resolve problema de crime no país, então é só uma vingança da sociedade contra as pessoas que cometem qualquer tipo de delito. Entenderam?
Então, isso aqui é o que você chama de texto com tema, tese e argumentos que sustentam a tese. Sem os argumentos, a tese cai. Por isso, você tem que ter bastante conhecimento, você tem que ter bastante postura vocabular, você tem que ter bagagem, né? Bagagem cultural para poder fazer e sustentar esses argumentos, tá bom? Questãozinha aqui para a gente resolver rapidinho, leiam comigo. Em um texto de opinião quer dizer texto argumentativo, certo? A tese é a ideia defendida pelo autor. Qual alternativa resume a tese do autor? Vamos ver. Vocês vão ler aqui e vocês vão dizer em qual dessas alternativas está resumida a tese. O que é a tese? A opinião do autor com relação a um tema, a um fato, a um acontecimento. Escola, trabalho e lazer estão no mesmo endereço, desde a adoção do distanciamento social para a contenção da Covid-19. Isso aqui é uma opinião? Resume a opinião do autor? Letra B. O estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Olha, aqui eu não consigo identificar nem o tema, quanto mais a opinião. Letra C. A partir das atividades interdisciplinares apoiadas na metodologia STEAM, pode trazer conhecimento de ciência da natureza, matemática, ciências humanas. Agora aqui eu tenho fatos, né? Iniciativas em países como Brasil, China, Argentina, Espanha e Polônia são destaques no âmbito do STEAM. Também isso aqui também é um fato. Deixa eu ler de novo a letra B. O estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Agora tem mais a ver. Então, qual dessas alternativas você encontra a teoria, a opinião que o autor dá sobre o tema? Escola, trabalho, lazer estão no mesmo endereço desde a adoção esse é o tema, do distanciamento social para a contenção da Covid. Quer dizer, quando aconteceu o distanciamento social, as pessoas passaram a fazer tudo em casa, estudar, trabalhar e o lazer, estava tudo no mesmo endereço. A gente não podia sair para a escola, não ia ao trabalho, não é isso? E nem podíamos ir a festas, parques, porque estávamos em distanciamento, isolamento social. Então, isso aqui é um fato ou uma opinião? Isso aqui é fato, certo? E o estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Olha, diz que o estudo diz que isso é muito bom para troca de experiência entre os membros da família. Você acha que isso é um fato ou uma opinião? Eu acho que aqui está a opinião do autor sobre o tema. Já os outros, as outras informações são informações baseadas em fatos. A partir das atividades interdisciplinares apoiadas na metodologia STEAM, pode trazer conhecimento de ciência, natureza, matemática, ciências humanas. Iniciativas em países como Brasil, China, Argentina, Espanha e Polônia são destaques no âmbito do STEAM. Então, aqui são informações, são fatos, e o que gera a opinião é dizer que essa convivência, esse isolamento social, trouxe oportunidade de troca de experiência entre os membros da família. Porque não foi só isso que aconteceu, gente. O isolamento social, tudo bem, ele trouxe, sim, essa convivência mais próxima da família, que há muito tempo não se encontrava. Teve até gente que brincou com isso, né? Teve um famoso que perguntaram assim para ele, o que foi que o isolamento social, trouxe de bom para a sua vida? Ele disse, lembrei, foi um cantor aí famoso, né? Perguntaram, o que foi que o isolamento social trouxe de bom para a sua vida? Aí ele respondeu, rapaz, eu conheci minha esposa, eu conheci até um filho meu que eu não conhecia. Ele trabalhava tanto, passava tanto tempo fora de casa, que ele disse que não conhecia bem a esposa dele. E o filho, então, que ele nem chegava a conviver com o filho, passou a conhecer, certo? Então, tem o lado bom. Mas o isolamento social também trouxe fome, também trouxe miséria e também trouxe muita violência dentro de casa, tá bom? Então, dizer que só gerou coisas boas, o isolamento social, é uma opinião e não um fato, já que visto de outro ângulo, por outras pessoas, por outras experiências, a opinião seria diferente. Logo,
O trecho que emite uma opinião é a letra B. Entenderam? Sigamos. Tese é fato ou é opinião? Vejam aqui. Diz assim, primeiro, todo brasileiro tem direito à educação gratuita e de qualidade. Você acha que todo brasileiro tem direito à educação gratuita de qualidade? É fato ou é opinião? Vamos ver. Opa! Todo brasileiro tem direito à educação gratuita e de qualidade. Isso aqui está na Constituição, gente. Se está na Constituição, é um fato. Só que não acontece, entendeu? Infelizmente, não é o que acontece para todos os brasileiros, certo? Então, de repente, você pensa que é uma opinião, mas não é. Isso aí está garantido pela Constituição. Outra afirmativa. No ano de 1500, então, bora colocar fato, porque está na Constituição, não porque aconteça. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao território que viria a ser o Brasil. Isso aqui é fato. Isso aqui, com certeza, é fato, né? Descobrimento do Brasil. Aristóteles foi um filósofo grego que sistematizou o conhecimento filosófico de sua época. Isso aqui também sabemos que foi um fato, então deixa aqui. Bentinho é um personagem do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, também é fato. Pronto, aqui tudo que a gente viu foram fatos. Lembrando, aqui só é fato porque está escrito na Constituição que todos nós temos direitos à educação gratuita e de qualidade. Inclusive também lá no ECA, né, que é o das crianças e adolescentes, tem essa mesma postura aí. Vamos ler agora um texto chamado Entrevista com o Vírus, né? Entrevista com o Vírus. Entrevista com o vírus, aquele que entra sem ser convidado, é assim que ele é chamado, né? O vírus, ele entra sem ser convidado. Estamos recebendo hoje o senhor Corona. Não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Quem é que vai agradecer ao Corona por ele ter vindo? O Corona responde, entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Aí a pergunta vem, a gente sempre lê nessa sequência aqui, tá bom, pessoal? Como foi seu começo? O Corona diz, no princípio, não viam muito potencial. Agora todos notam minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. É verdade, né? No começo as pessoas chegaram até a chamar de gripezinha, lembram disso? Aí o entrevistador aqui em cima fala do entrevistador aqui, o do entrevistado. Quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Esses lavaram as mãos tem duplo sentido. E o vírus responde, ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Isso quer dizer, se as pessoas tivessem lavado as mãos, né, não teria tido tanta contaminação e tantas mortes. Quase 15 milhões de pessoas no mundo morreram de Covid-19. Então, ele diz, pelo contrário, até gostaria de agradecê-los por isso. Isso o quê? Por não terem lavado as mãos. Ironia. Aqui contém ironia. Não esqueçam. Como encara chamarem você de uma gripezinha? Aí ele diz, sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. Né? Então, podem me chamar de gripezinha. Sabão e álcool acabam com a minha gordura, quer dizer, matam o vírus. Mas palavras não atingem, quer dizer, não adianta ficar falando sem tomar medidas. Depois, você é bem autoconfiante. O importante é acreditar em si mesmo? E o vírus responde, no meu caso, o essencial foi não acreditarem em mim. Aqui ele está falando do fator negação. Quantas pessoas negaram a mortalidade do vírus? Continua a entrevista. Outros vieram antes de você, outros vírus, né? Nós temos aí de novo palavras referenciais. A que se deve o seu enorme alcance? Aí ele diz, grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com o meu público. Então, só foi maior a pandemia e o número de mortos devido à capacidade natural, porque ele realmente era um vírus letal. Muita ignorância, pessoas que não se vacinam, pessoas que não tomavam as medidas preventivas, não usavam máscara, não lavavam as mãos. E proximidade com o meu público, né? Ou seja, o público continuou indo à rua,
fugindo ao isolamento social. Então, tudo isso aqui é uma crítica. Pé continua. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas. Foi uma quebra de paradigma? Aí ele disse, sim, tudo se deu de forma orgânica. Era transmitido mesmo de uma pessoa para outra, não foi pela internet. Ninguém pegava esse vírus, ó, porque geralmente você fala de vírus e você pensa que é o vírus que tem na internet, né? Mas só que esse vírus que atingiu o mundo inteiro era passado de maneira orgânica, de pele para pele, de uma pessoa para outra. Aí o apresentador diz assim, vamos para o ping-pong. Ping-pong é a parte final de uma entrevista, quando o entrevistador faz perguntas pequenas e o vírus responde, né? O entrevistado responde também com frases curtas. Vamos para o ping-pong, ok? Um ídolo, ele diz, a gripe espanhola, porque foi outra pandemia que matou muita gente no mundo, né? Um sonho, um mundo sem vacinas. O vírus adoraria um mundo sem vacinas. Uma religião, negacionismo. A religião dele é que as pessoas negam a ciência. Um segredo, não gosto de banho, porque banho e limpeza não casam com o vírus. O que mais detesta, ficar em casa, porque as pessoas que ficam em casa não se contaminam. O que mais gosta, viagens internacionais, porque aí espalha o vírus pelo mundo todo. Meta de sucesso, manter-se em permanente mudança. As mutações, referência às mutações do vírus que acontece diariamente porque pessoas continuam sem se vacinar. Uma lição, a vida passa no espirro, ou seja, muitas pessoas morreram com uma gripezinha. Sigamos. Esse texto, né, pertence aos gêneros híbridos. Então, vamos lá. Gêneros híbridos são quando um texto se apresenta em 2 gêneros ou mais. No caso do texto Entrevista com o Vírus, podemos dizer que há os gêneros. Houve uma mistura de gêneros ali. Quais foram os gêneros textuais que se misturaram nesse texto? Houve uma mistura de cartoon e entrevista. Cartoon é só uma figurinha. Então, não é cartoon. Houve mistura de história em quadrinhos com tirinha. Ali é uma história em quadrinhos, né, gente? Mais do que uma tirinha. Houve uma mistura de charge com entrevista. Olha, a charge também só é um cartaz, então não é. Então, houve uma mistura de quê? História em quadrinhos com entrevista. É isso aqui, ó. Misturou história em quadrinhos com entrevista. Segundo, o texto apresenta características principalmente. Quais são as características do texto? O texto é narrativo, ele conta história. Ele é expositivo, ele traz informações. Ele é instrucional, ele diz como as pessoas devem agir ou fazer. Ou é argumentativo, ele traz opiniões. O que é que você percebeu mais no texto? Não é história, né? Ele trouxe para a gente o quê? Muitas opiniões. Ele gera polêmicas, opiniões, apesar de ser uma entrevista em quadrinhos, tá bom? Mas ele traz temas polêmicos, assuntos que quebram opiniões, falando de negacionismo, da vacina, das pessoas que não tomaram cuidado com o isolamento. Então, ele trata de muitos assuntos polêmicos que dividem opiniões. Então, é um texto argumentativo. Dentre os elementos listados abaixo, o único que não faz com que o texto se configure como uma entrevista não convencional. E o que é uma entrevista convencional, professora? A entrevista convencional é quando você tem um entrevistador, um entrevistado que pode falar sobre um determinado assunto ou sobre vários assuntos com aquela pessoa que é um especialista no assunto, tá bom? Então, dentre os elementos que a gente vai listar que não faz parte de uma entrevista, porque você vê ali que é uma entrevista não convencional. O que é que não é convencional ali? A única coisa que não é convencional. Haver muitas manifestações de opiniões. Isso aí, haver manifestação de opinião faz parte da entrevista. Haver novas informatividades sobre o vírus, isso aqui faz parte de entrevistas, tá bom? Geralmente os textos de entrevista trazem muitas informações sobre o assunto que está falando. Conter muitas ironias e duplo sentido, isso não faz parte da entrevista. A entrevista pode trazer opiniões e traz, né? A entrevista também é argumentativa, as pessoas expõem o que elas pensam.
e defendem as suas ideias, tá bom? Agora, conter ironia e duplo sentido na entrevista, se a entrevista é jornalística, dificilmente vai ter ironia e duplo sentido. Ou será se é o caso do entrevistador ser personificado? O que é que não configura uma entrevista convencional? O que não configura é haver a informatividade, tá bom? Quer dizer, ela é totalmente não convencional, mas como ela trouxe muitas informações, esse fato não é de uma entrevista fora do comum, tá bom? A entrevista fora do comum, ela tem tudo isso, ó, opinião, ironia, duplo sentido. O entrevistado, na verdade, foi personificado, mas a informação, ela pertence a todos os campos da entrevista. Ainda sobre esse trecho aqui, ó, entrevista com vírus. Na introdução da entrevista, o entrevistado é apresentado como? Apresentado assim, ó, entrevista com vírus, aquele que entra sem ser convidado, certo? Ele é apresentado como? Aquele que entra sem ser convidado. Esse trecho não é comum às entrevistas em geral, por quê? Por que que não é comum? Letra A, porque os entrevistados são sempre personalidades famosas e o vírus não é famoso? Porque os entrevistados são geralmente humanos e o vírus não é humano? Porque os entrevistados são sempre participantes convidados e aguardados pelo público? É, né? Quando você está fazendo um programa de entrevista, a pessoa que você vai entrevistar, geralmente, ela é convidada para fazer aquela entrevista e geralmente são pessoas que têm algo a dizer para o público, que o público espera muito ouvir alguma coisa. Será que as pessoas estavam realmente aguardando o coronavírus? Alguém espera, convida ele para alguma coisa? A gente quer distância dele. Por isso que diz aquele que entra sem ser convidado. Quer dizer que até na entrevista ele entrou sem ser convidado. Então, o fator que quebra esse elo, né, essa aliança da entrevista, é o fato do participante aqui não ser uma pessoa aguardada pelo público, tá bom? Geralmente você convida um entrevistado e esse aí você não precisa convidar porque ele acaba aparecendo ou não na sua vida se não tiver muito cuidado. Continua. Aí nós temos aqui alguns trechos separados, né? Nesse trecho ele diz, estamos recebendo hoje o senhor Corona, não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Ah, então, o entrevistador diz que não quer agradecer pelo coronavírus ter vindo. Por quê? Por que ele não quer agradecer pelo coronavírus ter vindo? Porque ele é uma persona não grata. Professora, o que é persona não grata? É uma pessoa inconveniente, né? Persona não grata são pessoas inconvenientes. Primeiro, o vírus não é uma pessoa. Letra B, sua chegada foi uma catástrofe à população mundial. Foi, isso aí é verdade. Porque o entrevistador não é simpatizante desse tipo de personagem, mas o vírus não é um personagem, é uma realidade. Letra D, o apresentador faltou com educação e respeito ao convidado. Aqui para nós, né, gente? Ninguém quer o corona na nossa vida. Então, ele falou que aquele que não vai agradecê-lo por ter vindo, porque a vinda do coronavírus foi uma... Está marcado errado, já aconteceu em outro momento, tá? Porque a vinda do coronavírus foi uma catástrofe para a população mundial. Por isso que ele não vai agradecer pelo fato do coronavírus ter chegado ao mundo. Sexta questão. No terceiro quadro, a expressão lavaram as mãos, bem aqui, quer dizer lavaram as mãos para o seu possível sucesso, né? Conotativamente, ou seja, em sentido figurado. O que significa dizer lavaram as mãos? Tem lá Pôncio Pilatos lavou as mãos por Cristo. Lavar a mão quer dizer deixar de lado, né? Se isentar da culpa. Não se responsabilizar pelo acontecido. Olha, eu lavo as mãos, eu não vou me responsabilizar por isso. E qual seria lavar as mãos no sentido verdadeiro? No sentido verdadeiro é higienizar as mãos. Limpar, lavar é higienizar as mãos. Então, por isso que eu falei que aqui havia duplo sentido, tá bom? Duplo sentido quer dizer, você pode entendê-los de duas formas. No sentido de se isentar da culpa para o sucesso do coronavírus
E o segundo, higienizar as mãos. Realmente era limpar as mãos, porque se as pessoas tivessem limpado as mãos, lavado as mãos, o vírus não teria feito tanto sucesso. No quarto quadro, o entrevistador menciona o termo gripezinha, né? Como encara chamarem você de uma gripezinha? Esse diminutivo corresponde a um tratamento carinhoso ao vírus. Às vezes você usa diminutivo para tratar alguém com carinho, né? Vem cá, mozinho, ô bebezinho. Será se foi com carinho? Ou será se foi por menosprezo do entrevistador ao convidado? Menosprezou o convidado, porque às vezes o diminutivo é menosprezo. Quando você diz assim, ah, mulherzinha feia, né? Isso é menosprezo, tá bom? Modo de desvalorizar o potencial do vírus. Chamaram de gripezinha para desvalorizar o potencial do vírus. Ou foi para ironizar a expressão usada por algumas pessoas no início da pandemia. Podia ser também, mas qual foi a nossa resposta? É isso. É ironizar a expressão usada por algumas pessoas no início da pandemia. Nos últimos quadros do texto, o entrevistador faz um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Está correto sobre o ping-pong. Bora lá. O entrevistado diz que a gripe espanhola é um ídolo por ter sido mais letal do que ele. Quando diz assim, um ídolo, a gripe espanhola. Será se ela foi mais letal do que o próprio coronavírus? Não sei, né? Letra B. Sonhar um mundo sem vacina seria a sobrevivência do vírus. Sonhar um mundo sem vacina seria a sobrevivência do vírus, com certeza. Letra C. A religião a que ele se refere não é verdadeira, mas tem base científica. A religião a que ele se refere é negacionismo, ela não tem base científica, tá bom? É uma negação da ciência. E letra D, o que mais detesta é o banho por causa de sua baixa transmissão. Então, está correto afirmar que sonhar um mundo sem vacina seria a sobrevivência do vírus, né? Um sonho. Aí ele diz um mundo sem vacina, porque só assim ele pode continuar sobrevivendo. Você chama isso de quê? De inferência textual, compreensão textual, tá bom? Sigamos. Vamos falar agora da colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Na síntese, você sabe que a gente fala de colocação pronominal quando trabalhamos a posição dos pronomes oblíquos, átonos, com relação aos verbos. E os principais pronomes, né? Os átonos são esses aqui, ó, o mi, o ti, o si, o o, o a, o li, o vu, os os, as, lis. Se você coloca esses pronomes antes do verbo, você chama de próclise. E você usa próclise em que situação? Com palavras negativas, com advérbios, com conjunções subordinativas, com frases interrogativas, frases exclamativas, frases que exprimem desejo ou não, aquelas que são imperativas, ou usando com o em mais o verbo no gerúndio, né? Se o verbo estiver no gerúndio ou no infinitivo com o uso do em, aí você usa próclise. Quando é que você usa o pronome depois do verbo, ou seja, uma ênclise? Você usa a ênclise sempre no início de orações, sempre com verbos no gerúndio, quando não tiver a presença do em, verbo no infinitivo impessoal, quando não tiver também a presença da preposição, e verbo no imperativo afirmativo, você usa ênclise, faça-me o favor, né? E quando é que o pronome fica bem no meio do verbo, aí é a mesóclise. Só em dois casos, só quando o verbo está no futuro, que pode ser o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Aqui eu tirei esse mapa mental lá do concurseiros.com. Simbora. Então, a colocação pronominal é isso aqui. É você saber usar os pronomes oblíquos átonos. Se eles são colocados antes do verbo, é próclise. Depois do verbo, é ênclise. E se colocar no meio do verbo, a gente chama de mesóclise. Vamos lá.
As posições onde o pronome aparece recebe alguns nomes. Pronome antes do verbo próclise. Por exemplo, hoje me escondi na mata. Por que que o me veio antes do verbo? Porque foi usado um advérbio hoje sem a presença da vírgula. Pronome depois do verbo é chamado de ênclise. Por exemplo, escondi-me na mata. Por que que o pronome ficou depois do verbo? Porque a gente não usa pronome no início de oração e não tem nenhuma palavra atrativa que traga esse pronome para a frente. Pronome no meio dos verbos é chamado de mesóclise. Por exemplo, esconder-me-ia na mata. Por que é que o pronome ficou no meio do verbo? Aqui nós temos o verbo com seu radical, que é o tema, né? E aqui você tem a desinência e bem no meio deles você tem o pronome oblíquo. Por que que ele ficou aí? Porque o verbo está no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Esconder-me-ia na mata. Eu ia me esconder na mata. Foi isso que ele quis dizer. Se o verbo está no futuro, você sempre usa mesóclise, a não ser que tenha palavras atrativas. No entanto, as palavras invariáveis, como os advérbios, as conjunções subordinativas e alguns pronomes antes do verbo, atraem o pronome proclítico, né? Ou seja, a próclise traz o pronome para frente do verbo. Então, a gente chama isso de palavras atrativas, exigindo o pronome sempre antes do verbo. Por exemplo, quando, né? Que é uma conjunção. Quando se precisa de ajuda, os amigos verdadeiros aparecem. Então, por que é que o se veio para frente do verbo? Porque a palavra quando, que é uma conjunção, puxou o se para frente. Embora me dedique à matéria, ainda tenho dificuldades. Por que que o me veio para frente do verbo? Porque foi atraído também pela conjunção embora, tá bom? Então, palavras atrativas são advérbios, conjunções subordinativas, pronomes e algumas outras palavras. Casos de atração da próclise. Já falei dessas atrações, vamos relembrar. Quando é que a gente usa próclise? Quando você encontra palavras com sentido negativo. Não, nem, nunca, jamais, ninguém, nenhum, etc. Quando você usa próclise? Quando você tem advérbios curtos sem vírgula. Já, agora, assim, também, sempre, mais, menos, pouco, etc. Quando você usa próclise? Quando você tem conjunções subordinativas. Se, caso, embora, quando, enquanto, como, que, entre outros. Quando usa próclise? Com gerúndio precedido de em. Com pronome relativo que, o qual, onde, cujo, entre outros. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, qualquer, entre outros. Pronomes demonstrativos, isso, aquilo, isto, aquele, este, esse, entre outros. Frases optativas que exprimem desejo. Frases interrogativas ou frases exclamativas. Isso aqui são casos de colocar o pronome antes do verbo. Considere as orações a seguir. De modo algum me afastarei de ti. Segunda frase, assim que chegar, encontre-me na sala de reunião. Terceira frase, encontrar-me-iam para a festa. A alternativa que traz correta e, respectivamente, a classificação da colocação do pronome das orações acima é: de modo algum me afastarei de ti. Pronome na frente do verbo você chama de próclise. Pronome na frente do verbo, próclise. Assim que chegar, encontre-me na sala de reunião. Pronome depois do verbo você chama de ênclise. Ênclise, pronome enclítico. Convidar-me-iam para a festa, pronome no meio do verbo você chama de mesóclise. Essa é a mais fácil da noite. Então, a ordem correta é próclise, ênclise e mesóclise, letra D. Isso você não pode errar. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Vamos. Aí o cara diz, mas antes vamos acertar o pronome, né? Porque vamos arrasar eles, não dá. O pronome foi empregado corretamente. Vamos lá. O pronome foi empregado corretamente apenas no primeiro quadrinho. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles. Aqui está errado, né? Apenas no segundo quadrinho, não. No segundo quadrinho, você não pode usar o ele como complemento do verbo
complemento de um verbo. Em ambos os quadrinhos, não, ou em nenhum dos quadrinhos. Só está certo no primeiro quadrinho. Uma coisa anulou a outra, né? Apenas o vamos massacrá-los está correto, tá bom? Porque está no sentido imperativo, chamando para fazer alguma coisa. Ei, mas antes, vamos acertar o pronome, né? Porque arrasar eles não dá, e vamos arrasá-los. Qual a forma correta, professora? Vamos arrasá-los? Vamos, tá bom? Seria igual à mesma estrutura de vamos massacrá-los, deveria ser vamos arrasá-los. Ainda no mesmo quadrinho. Analisou-se corretamente. Letra A. No primeiro quadrinho, usou-se uma próclise. Deixa eu ver. Pronome, verbo. Pronome depois do verbo não é próclise, é ênclise, tá bom? No segundo quadrinho, usou-se uma ênclise. Segundo quadrinho, não. Usaram mesmo, foi um erro de pronomes, né? Usaram o pronome eles. Os dois personagens conhecem as regras gramaticais? Acho que só um, né? O que diferencia os personagens é a linguagem? Vamos lá, o que é que está correto? O que diferencia os personagens é a linguagem, né? Um sabe empregar o pronome e o outro teve dificuldade e disse vamos arrasar eles. Então, aí criou-se um problema. Leia os comentários sobre os fragmentos de texto que classificam verdadeiro ou falso. Vamos lá. Na frase, desenhar os caracteres de maneira contínua, conectando-os aos outros, prepara o cérebro para ler. O termo grifado é um pronome oblíquo átono, deve ser esse bem aqui, ó, conectando-os, colocado após o verbo na forma nominal do gerúndio, conectando-os, para caracterizar o uso pronominal da próclise. Não, isso aqui não é próclise, isso aqui é mesóclise. Então, é falsa aqui a primeira afirmativa. Em tudo indica que essa habilidade é crucial para ler, para aprender a ler e a pensar. Em tudo indica que essa habilidade é crucial para aprender a ler e a pensar. É obrigatório o uso do sinal indicativo de crase no a antes do verbo ler e pensar. A gente não usa crase antes de verbos, tá bom? No trecho, se não fosse o receio de soar antiquado demais ou de deixar entrever que há um quê de nostalgia nisso, o termo em destaque é um monossílabo tônico e está acentuado por se tratar de um substantivo. Vamos ver qual é a palavra mesmo, se não fosse o receio de soar antiquado demais ou de deixar entrever um quê, né? É a palavra que. Diz que ele é um monossílabo tônico e está acentuado porque se tratar de um substantivo. Isso é verdadeiro. Quando o que está acentuado, ele é um substantivo. E finalizando a aula, no período, os gaiatos dirão que os professores preferem os alunos com letra bonita e os premiam com notas melhores. O termo grifado retoma o substantivo, os professores, o termo grifado seria os, e os premia refere-se aos alunos. Por isso é falso. Resposta certa, a letra A. Hoje a gente fez revisão tanto do assunto da semana, fato, tese e opinião, como também tratamos aqui sobre a colocação pronominal. Tenham vocês um bom final de semana e a gente se encontra na aula da terça-feira. Até lá!